100.000 habitantes, pleno emprego, uma das cidades mais ricas de Pernambuco. Santa Cruz do Capibaribe é uma das principais cidades do polo de confecções do Agreste, região onde são produzidas 900 milhões de peças de roupas por ano, ficando atrás apenas de São Paulo. Olha só, eu já tive experiência em outros mercados de trabalho. Eu já trabalhei em São Paulo, morei bastante tempo lá. E é o que eu sempre falo, né? Eu sempre falo que Santa Cruz é o Eldorado, porque tem muito emprego, a disponibilidade, assim, a oferta de emprego é muito grande, que não acontece em outras cidades, nem em outras regiões do país. Então, assim, acho que o grande diferencial aqui é a oferta de emprego. E isso, sim, em todas as áreas. Porém, esse desenvolvimento não eliminou uma prática ainda comum em diversas cidades do país: a exploração da mão de obra infantil. Veja, em relação à lei, a gente sabe que é crime e irregularidade administrativa também a contratação de crianças, porque a Constituição só permite, a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz, numa regulamentação mais voltada para a legislação trabalhista do que propriamente ao Código. Mas o que a gente tem que fixar é que a Constituição garante o tratamento prioritário e a proteção integral à criança e adolescente. E o Estatuto da Criança e Adolescente prevê que é criança, pessoas de até 12 anos incompletos e adolescente entre 12 e 18 anos. Essa é a faixa de proteção da legislação em relação às crianças. E a questão do trabalho infantil, ele tem uns aspectos que sobressaem a mera relação de emprego, porque geralmente ela envolve todo um contexto familiar e de necessidade de trabalho familiar também, dentro da estrutura da família. É o que a gente tem visto muito aqui em Santa Cruz do Capibaribe. O que é que a gente percebe, né? Dentro dos lares, fabricos de Santa Cruz e cidades vizinhas, que toda família está envolvida no processo de fabricação ou confecção de sulanca. Não só os membros, vamos dizer, com idade legal para a produção, né? Porque tem a lei que determina que você é maior a partir tem a maioridade a partir dos 18 anos, embora que também o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que tem o trabalho como, por exemplo, do menor aprendiz. Porém, como essa atividade, 90% dela, eu corro o risco de colocar esse dado, ele é informal, e a produção, como é dentro de casa, muitas vezes até com facção, então todas as pessoas da família acabam se envolvendo nisso. Segundo o IBGE, em 2014, eram mais de 3 milhões de crianças e adolescentes trabalhando no Brasil. Destes, 554 mil estavam na faixa etária de 5 a 13 anos, o que é proibido pela legislação. Você trabalha desde que idade? Desde os 14. Começou fazendo o quê? Costurando e agora arrumo peça. Trabalha quantas horas? Umas 8 horas por aí. 11 anos. Começou a trabalhar Arrumando peça. Aí depois eu comecei a gostar de criança. Aí agora eu trabalho na feira e no resto da semana eu arrumo peça. No último censo, o IBGE detectou 4.300 casos de crianças e adolescentes em situação de trabalho irregular na cidade. O corpo da criança ele não está preparado para suportar a carga de trabalho, uma jornada inteira de trabalho. Temos que considerar que trabalho infantil seria a criança trabalhando da mesma forma que o adulto, com a mesma quantidade de horário, as mesmas responsabilidades. Então isso é o que é prejudicial. Não vamos generalizar que se a criança ajudar em casa com tarefa doméstica é trabalho infantil. Não, mas sim aquele longo período trabalhando, né? A criança ela pode ajudar em casa, pode ajudar os pais, desde que não seja contínuo, não seja uma obrigação. Porque o que caracteriza o trabalho é isso, é uma responsabilidade que se tem, você tem que cumprir horário, você tem um objetivo. Então essa responsabilidade é que traz prejuízo para a criança. O seu corpo ele não está preparado, o corpo da criança não está preparado para ter essa carga de trabalho, de
ter horário, de suportar. Às vezes crianças trabalham, geralmente quando a criança trabalha, um exemplo que a gente tem aqui é levando carroça. Então isso tem um peso no seu corpo, né? O seu corpo está se desenvolvendo, então isso prejudica. O efeito psíquico, essa criança lidar com relações de trabalho que requer dela um conhecimento maior, um conhecimento de um adulto que ela não tem. Então às vezes leva a criança a pensar que ela é um adulto, já que ela lida com adultos, que ela trabalha, só que ela não tem a mesma experiência, a mesma consciência de adulto. Então isso acaba sendo um risco para ela, porque ela fica exposta a vários riscos. Às vezes os morais e sociais também. Porque se essa criança trabalha, uma jornada de trabalho, ela perde a disposição para ir para a escola. E a criança precisa da escola, não só para adquirir conhecimentos, como para conviver em relações sociais, aprender a conviver com as pessoas. Já tive oportunidades em trabalho em setores como CRAS e CREAS, por exemplo, CRAS que é Centro de Referência da Assistência Social, e CREAS, que é Centro de Referência Especializado da Assistência Social, e veio a oportunidade de crianças que não iam para a escola para ir para a feira pegar frete. Então, nos dias de feira, ela não ia para a escola. Ou seja, educação é um direito, né? E ela estava sendo obrigada, ela não tinha possibilidade de ir à escola porque era obrigada a ir à feira porque se precisava da remuneração, né, que ela recebia, a família precisava daquilo. Só que a manutenção dessa família tem que vir dos pais. Se eles não têm as condições necessárias para atender às necessidades básicas daquela família, que procurem outras alternativas, como, por exemplo, as políticas de assistência. Na maioria dos casos encontrados na cidade, o trabalho não é mais uma questão econômica, e sim pela relação de consumo existente na sociedade atual. Para ajudar minha família, para não estar pedindo dinheiro toda hora, para guardar para o futuro. Ser independente e não precisar de ninguém. Alguns é por questão econômica, mas outra, hoje vivemos num mundo capitalista, querendo ou não, né? Não é só os adultos. O adolescente hoje ele quer ter sua roupa, não é tão dependente de como era antigamente, de que os pais é quem compravam suas roupas, seus objetos, um simples sapato, uma simples roupa, né? Hoje não, os adolescentes dizem não, eu trabalho para comprar o meu chinelo, o meu sapato, eu trabalho para comprar aquela roupa, não, eu vou trabalhar para me comprar uma bicicleta, até uma moto, que temos aqui na nossa região também, essa cultura de que adolescentes de 14, 15 anos têm sua própria moto. A gente tem situações de crimes contra o patrimônio, de adolescentes utilizando moto, dirigindo, porque não pode, né? Até porque para você ter uma habilitação você tem que ter mais de 18 anos. Então é proibido a direção sem habilitação e, consequentemente, de adolescente. Adolescente não pode dirigir motocicleta. E a gente vê muito. E o adolescente chega e diz, não, comprei com meu dinheiro. Como você comprou? Comprou com meu dinheiro. E comprou mesmo. E o pai diz, dá uma volta. Diz, não, ele ganhou dinheiro e comprou. Agora você veja o prejuízo. Que tá o menino com 16 anos, ele tem a motocicleta dele, acha que tem o direito de usar porque ele comprou, porque ele trabalhou e comprou. A diretora da escola onde conversamos com os adolescentes fala da relação que o trabalho causa no desenvolvimento da educação no dia a dia desses jovens. É complicado. Em Santa Cruz, os alunos eles trabalham muito cedo, ajudam em casa, ajudam os pais, até na renda familiar. Então, prejudica um pouco o estudo, porque o estudo é deixado para segundo plano. Então, o que vale é você o trabalho. Então, as escolas sentem muito essa perca, porque os alunos eles não têm esse valor que deveria dar à educação. Você percebe que é uma questão cultural da cidade, essa questão do trabalho? Com certeza, porque nós vivemos o quê? Mais de fabricos, o comércio, e pega a mão de obra, no caso, se eu tenho um fabrico em casa, eu tenho filhos, então eles vão logo ajudar nisso aí. Então, o tempo de estudo é muito pouco, é resumido. Porque, eu trabalho de domingo a domingo, não tem folga. Então, eu não tenho tempo para estudar para todas as provas. Quando eu recebo, eu olho só as mais difíceis. Aí estudo só as mais difíceis, as mais fáceis eu não estudo. Na nossa região aqui, principalmente desse período agora que está chegando no final do ano,
né, os patrões, assim como são chamados, eles pegam mais ou pedem para que seus funcionários assim tenham hora extra, que trabalhem à noite. E aí esses adolescentes estão perdendo aula. As dificuldades para amenizar ou coibir esse problema estão presentes na sociedade, nas famílias e nos próprios adolescentes. Não é explorar, ele quer, eu tenho que incentivar e estar presente a gente está vendo onde é que está e está dando continuidade no trabalho, né? Não está se envolvendo em droga, não está fazendo o que a gente não está vendo e a gente está sempre de olho, né? A gente sempre encontra resistência naquelas famílias que até elas mesmas, por pouca informação e pela cultura que nasceram e se criaram trabalhando e tem que começar novo, eles mesmos o que aprenderam vão repassando, né? Mas aí é assim, porque eles dizem não tem que começar cedo, porque se não for trabalhar vai roubar. Como que tivesse só essas duas opções. A gente pode verificar assim, quando o senso comum fala, ele comprova. Não, o meu pai, a minha tia sempre trabalhou e é uma pessoa de bem. Certo, mas as crianças que vivem em famílias mais ricas, que têm uma condição financeira melhor, né? Precisam trabalhar para serem responsáveis? Fica a pergunta, né? Crianças ricas não trabalham e conseguem ser cidadãos de bens em alguns casos. Se a família não tem essa base e ela inverte e valoriza o trabalho, o fazer pequeno, não precisa estudar. Eu hoje não vejo nada que sinalize para isso. Até o próprio conhecimento da lei, né? Da lei que preza pelo direito da criança e do adolescente, já vai inibindo essas ações. Embora que elas não elas deixem de existir por completo. Porque isso é um processo de maturidade e também é um processo do entendimento do que é criança e do que é adolescente. Porque muitas dessas famílias, muitos destes pais e destas mães, desde que se entende por gente que trabalham, e eles não introjetaram o pensamento de que o trabalho que eles desenvolveram na sua infância e adolescência foi danoso. Muito pelo contrário, são pessoas que às vezes no seu discurso reproduzem um orgulho de sempre ter trabalhado. Então eles não identificam que certas tarefas desenvolvidas pelas suas crianças e adolescentes sejam exploração. Vai depender muito da forma de abordagem e de que tipo de trabalho aquela criança ou adolescente está desenvolvendo. Se ele tivesse outro valor, ele poderia pegar esse dinheiro, guardar numa poupança, investir numa universidade, se o que os representantes dele, as pessoas que comportam a rede de garantia da família, desse suporte para que ele tivesse essa perspectiva de futuro. Um começo é começar a problematizar essa questão, é desnaturalizar isso. Embora que é fácil, não é fácil. Também ninguém disse que ia ser, mas também não é impossível. A sociedade ela vive numa constante mudança, né? E também no entendimento, vai passar pelo entendimento de cada ponto desse. O que é trabalho, o que é exploração, o que é um trabalho que é oneroso, aquela criança ou adolescente, o que é que prejudica a saúde dele, o que é que prejudica o desenvolvimento escolar dele. E o que é repasse de informação, repasse de conhecimento de uma possível atividade que ele venha a desenvolver quando começar a ter condições ou necessidade de vender sua mão de obra, né? De ser um trabalhador. Para esse problema assim, vamos dizer, terminar, deveria ter uma certa, vamos dizer, uma parceria entre as firmas, entre os patrões, com a educação. Então, se eu quero mão de obra qualificada, eu tenho também que ver o horário dos alunos que estão estudando. Porque a gente vê que os alunos só estudam na escola, eles não têm outra. Quando chegam em casa, eles ou vai trabalhar, é ponta de linha, vai fazer uma coisa ou outra. E o estudo é só aquela horinha mesmo. E seria a estrutura, né, de centros de apoio, programas sociais, que acabassem por tirar o foco do adolescente no trabalho, né, na confecção, e sim uma qualificação até voltada para o trabalho.
mas uma qualificação profissional de acordo dentro da idade dele e que voltasse para a leitura, qualificação técnica, para que esse adolescente, quando ele chegasse na idade adulta, ele tivesse acesso a um emprego mais formal, dentro da maturidade dele, dentro da responsabilidade dele, porque ele não precisa antecipar e queimar etapas.